Uningá, que o futuro é aqui. Olá, aluno! Iremos estudar a quarta unidade, a parte 2, que se refere sobre o trabalho em grupo e psicopatologias no trabalho. Agora, iremos estudar as psicopatologias no trabalho. As psicopatologias no trabalho são frequentes diante do cenário da contemporaneidade, competitividade, inovação, exigências cada vez maiores e agilidade. Entre as psicopatologias surgidas no ambiente de trabalho, serão discutidas as mais ocorrentes, que são o transtorno de estresse, a depressão, síndrome de burnout e assédio moral. Então, quando nós falamos de psicopatologias no trabalho, nós estamos falando de doenças. Então, as doenças psicológicas, que são categorizadas como transtorno mental. O transtorno mental é todo e qualquer transtorno caracterizado por sintomas psicológicos, comportamentos anormais, funcionamento prejudicado ou qualquer combinação destes, podendo advir de fatores orgânicos, sociais, genéticos, químicos ou psicológicos. Van der Bos. Então, o gestor de recursos humanos deve ser capaz de identificar sinais de alerta para possíveis doenças, transtornos mentais nas pessoas, de modo a preservar a saúde de seus colaboradores e de seu grupo de trabalho. Então, dentre as principais psicopatologias, vamos entender agora o que é o estresse tão presente no ambiente de trabalho. Então, o estresse é um estado de resposta fisiológica ou psicológica a estressores internos ou externos, envolvendo alterações que afetam quase todo o sistema do corpo, influenciando como as pessoas se sentem e se comportam. Correia. Bom, então o estresse, ele é natural na vida da pessoa. Quando nós temos um nível baixo de estresse, isso é muito bom. Isso promove uma agilidade, maior atenção, mas ele tem que ser em curto período. Estresse a longo período, isso é ruim para o ser humano. Por quê? Vamos pensar que o nosso corpo está em homeostase. Está tudo tranquilo, a nossa respiração, nosso batimento cardíaco, né? E de repente, temos um fator estressante que acontece. Quando nós estamos estressados, nós temos alterações, modificações na nossa respiração, no nosso batimento cardíaco, na nossa pressão sanguínea, no aparelho digestivo, né? Então, todo esse desequilíbrio vai acontecer mediante um fator estressante. Esse fator estressante precisa ser em curto período, para depois você voltar em homeostase novamente, em tranquilidade, em equilíbrio. Mas quando isso não acontece, esse estresse saudável, que nós chamamos de eustresse, esse torna-se um distresse, que é um estresse por longo período. E aí sim ele vai se tornar um transtorno, porque você vai ficar em desequilíbrio por longo tempo e isso traz malefício para os trabalhadores. Então o estresse é uma reação do organismo que ocorre quando ele precisa lidar com situações que exigem um grande esforço emocional para serem superadas. E quanto mais a situação durar, ou quanto mais grave for, mais estressada a pessoa pode ficar. Então, os sintomas. Como que você sabe que você está com estresse, ou seu colaborador, seu parceiro de trabalho está com estresse? Primeiramente, a memória começa a falhar. Então, tem coisas que você não consegue mais lembrar, são esquecidas. Coisas pequenas e corriqueiras são esquecidas como se nunca tivessem acontecido. A pessoa passou uma informação e você fala, imagina que você passou. Ela não lembra. Ou aquilo que você sempre faz cotidianamente, você esquece de fazer. Não consegue lembrar de fatos, nomes, tarefas. Acordar de manhã após uma boa noite de sono muito cansada. Nada aconteceu naquele dia, você dormiu normalmente, mas acorda cansado para o trabalho. Sensação de desgaste físico e mental acompanhado de falhas de memória. Apatia e desinteresse pelas coisas que antes dava prazer. Bom, começa a dar esses sintomas. E esses sintomas acabam perdurando.
E com isso começa a ter esse desequilíbrio entre a pessoa, desequilíbrio físico, químico, emocional, e começam a surgir as doenças. Aí cada um vai ter uma doença de acordo com a sua predisposição. Mas lembrando, não é o estresse que causa as doenças, mas ele propicia o desencadeamento daquelas pelas quais a pessoa já tinha uma predisposição ao reduzir a defesa imunológica, porque ele abre espaço para que as doenças oportunistas se manifestem, de acordo com o Lippe. Então, aquelas doenças que nós temos predisposição, eu estou com estresse há muito tempo, com isso eu tenho uma predisposição a ter doenças cardíacas, então eu posso ter um infarto por causa desse estresse a longo período. Eu tenho uma predisposição ao aumento da pressão sanguínea, aí eu se torno o quê? Uma hipertensão arterial. Tem outras pessoas que têm uma predisposição, tem cefaleia, que é dores de cabeça intensas, enxaquecas. Outras desenvolvem gastrite nervosa, quando está com grande estresse, começa aquela queimação no estômago. Tá? Então, são as doenças oportunistas que começam a aparecer de acordo com a sua predisposição. Por isso, a importância de estar atento quanto ao estresse e cuidar do estresse. Ele surgiu, mas ele tem que ir embora a curto período. Começa a ficar a longo período, começamos a adoecer. E no momento em que nós estamos doentes, isso acaba afetando o nosso trabalho, o nosso desempenho laboral. Outro fator, outra doença que está corriqueira também no ambiente de trabalho é a depressão. É um transtorno afetivo caracterizado por uma alteração psíquica e orgânica global, com consequentes alterações na maneira de valorizar a realidade da vida. A pessoa com depressão, ela perde o sentido de vida, ela perde o prazer de viver. Então, ela altera a maneira de como a pessoa vê o mundo e sente a realidade. Entende as coisas, manifesta emoções, sendo a disposição e o prazer com a vida, porque ela perde o prazer da vida. Coisas que antes lhe dava prazer, agora não lhe dá mais prazer. Então, começa a inibição global da pessoa, afeta desde a memória, o raciocínio, a criatividade, a vontade dela de amar, de fazer sexo. Ela não consegue realizar mais essas funções, tá? Devido à depressão, à falta de prazer da vida. Tudo parece ser difícil para a pessoa depressiva, problemática, tudo é cansativo. A pessoa começa a ser pessimista, ela se torna insegura, evita tomar decisões, generaliza assim, e se não der certo, vai ficar pior, se eu passar mal, ela fica ansiosa, até mesmo se ela ganhar uma promoção, ela vai ser pessimista, vai falar, nossa, mas agora tem mais responsabilidade, vai ser mais difícil, não vou conseguir, Então, ela tem essa insegurança enorme. Os sentimentos depressivos vêm do interior da pessoa e não de fora dela. É por isso que as coisas que vão acontecendo no mundo, as que são agradáveis, parecem aborrecedor para os deprimidos, porque eles visualizam assim que para todo mundo acontecem coisas boas e para ela só acontece coisa ruim, para ela nada dá certo, Então essa visão negativa do ser humano. Então, ela precisa de tratamento, ela precisa ser medicada, ela precisa fazer psicoterapia para ela voltar ao normal. Então, é um transtorno mental, ela está doente, ela precisa de ajuda. E o gestor de recursos humanos precisa ter um olhar quando a pessoa já começa a ter esses primeiros sinais depressivos para que ela possa se tratar e não deixar o caso se agravar. Outra psicopatologia muito ocorrida no trabalho é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ou síndrome de esgotamento profissional, é um distúrbio psíquico que começou a ser descrito lá em 1974 por Freudenberg. A síndrome de burnout é conhecida também como a síndrome do esgotamento profissional. É um tipo de resposta do organismo a uma exposição prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos no trabalho. Tá? Então, a síndrome de burnout, ela inicia com estresse muito elevado, aí esse estresse não para.
Aí, nesse estresse, ela começa a desenvolver a síndrome de burnout. Então, foi o ápice das suas potencialidades, a pessoa tem um alto desempenho diante de um fator estressante muito grande, prolongado, e ela tem um desgaste muito grande. Então, seu desempenho é muito elevado. De repente, seu desempenho cai bruscamente. Então, a síndrome de burnout é uma doença laboral que só acontece no mundo do trabalho, acontecendo obrigatoriamente a partir da cronificação do estresse. Então, se tornou crônico. O estresse está prolongado durante 6 meses, 1 ano, a pessoa continua estressada. Então, isso foi decorrente do exercício profissional. Então, burnout é uma exaustão física, emocional, mental, advinda do trabalho ou carreira, acompanhada por baixa motivação, baixo desempenho e atitudes negativas em relação a si mesmo e aos outros. É resultado de um desempenho em alto nível até que o estresse e a tensão pelo esforço físico-mental extremo e prolongado cobram o seu preço. Então, a pessoa trabalhou durante muito tempo numa situação de estresse muito prolongado, gastou toda a sua energia. Então, os seus resultados são muito elevados, mas também, de repente, você vai perceber que ela tem um nível muito baixo de desempenho. Então, pode ser a síndrome de burnout. Então, seus sintomas: exaustão emocional, sentimento de desgaste emocional, esvaziamento afetivo. A pessoa não age, não reage para nenhuma situação mais, ela se torna apática. Despersonalização. A pessoa se modifica, ela não tem mais o mesmo comportamento que ela tem antes, de repente ela tem outros comportamentos inadequados, uma reação negativa, insensibilidade ao público, não dá mais importância para o outro. Diminuição do envolvimento pessoal no trabalho, sentimento de diminuição de competência e de sucesso no trabalho. De repente não se relaciona mais, prefere ficar sozinha, os seus resultados caem e aí a sua competência e sucesso no trabalho também diminuem. Então, eu consigo perceber que o síndrome de burnout se instalou na pessoa quando ela sempre teve um aumento de desempenho, de resultados, e durante um período de estresse muito longo, e de repente cai bruscamente os seus resultados. E ela começa a ter esses comportamentos. É síndrome de burnout e precisa de tratamento de ajuda. E o último fator é o assédio moral. O assédio moral é a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Então, só acontece assédio moral no ambiente de trabalho, mais comuns em relações hierárquicas autoritárias e assimétricas, que predominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigida a um ou mais subordinados, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-o a desistir do emprego. Então, o assédio moral é a exposição do trabalhador a eventos humilhantes e constrangedores. Por exemplo, o ambiente de trabalho que não permite uma boa produtividade sem infraestrutura adequada e se cobra metas altíssimas de serem atingidas, quase impossíveis. Assédio moral no trabalho, humilhações dessa pessoa, humilhações em público, constrangedor, várias vezes, repetitivas por longo período, é o assédio moral. Então, para ser considerado assédio moral, deve ocorrer repetição sistemática. Então, várias vezes essa pessoa foi humilhada em público pela sua chefia, ou não precisa nem ser em público, mas várias vezes essa chefia deu um feedback de humilhação, de desrespeito para com essa pessoa, afetando a sua integridade emocional. Intencionalidade, forçando o outro a abrir mão do emprego, desprezando, desvalorizando. Direcionalidade, é sempre escolhido aquela pessoa ou aquele grupo, onde a sua chefia, ou até mesmo os pares desse grupo, escolhe sempre esse grupo ou essa pessoa. Temporalidade,
tem que acontecer na jornada de trabalho e ter duração de dias, semanas ou até meses esse acontecimento. E degradação deliberada das condições de trabalho, não lhe dando uma infraestrutura, ambiente de trabalho adequado e solicitando metas elevadíssimas que são insalubres de ser atingida. A humilhação repetitiva e longa duração interfere na vida do trabalhador e trabalhadora de modo direto, comprometendo sua identidade, dignidade e relações afetivas e sociais, ocasionando graves danos à saúde física e mental, que pode evoluir para incapacidade laborativa, desemprego ou mesmo a morte, constituindo um risco invisível, porém concreto, nas relações e condições de trabalho. Então, o assédio moral, muitas vezes ele é invisível e ele denigre a saúde emocional, psicológica desse nosso trabalhador, que ele chega a ficar incapacitado, acreditando que ele é incompetente, não tem capacidade e ele não consegue parar em emprego nenhum e tem alguns até que acabam morrendo. Tá? Então, ele é um risco invisível nas condições de trabalho que os gestores de recursos humanos precisam estar atentos para evitar que isso aconteça. Bom, finalizo aqui essa unidade e desejo um bom estudo a todos.